O Evangelho de hoje é um dos pilares fundamentais da nossa fé. E nesta passagem, Jesus faz uma pergunta muito importante a seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, não só revela sua fé, mas também a fundação sobre a qual a igreja seria edificada. Este evangelho, então, é vital porque nos lembra da importância de reconhecer Jesus como Filho de Deus, também de construir nossas vidas sobre essa rocha sólida. As palavras, então, de Jesus a Pedro também nos asseguram que, apesar das tempestades e desafios, a igreja sempre permanecerá firme. Então, hoje, somos convidados a refletir sobre nossa própria fé, a buscar uma relação mais profunda com Deus e encontrar cada vez mais na Palavra de Deus força e ajuda para enfrentar as dificuldades da vida. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para este domingo, dia 30 de junho de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois pilares fundamentais da Igreja. E esses apóstolos não apenas viveram vidas de fé e de dedicação a Cristo, mas também moldaram a estrutura, a doutrina da Igreja que conhecemos hoje. O Evangelho de hoje, proclamado nessa solenidade, é central para compreendermos a importância de Pedro na fundação da Igreja, o papel também que ele desempenha em nossa fé. Neste trecho, queridos, Jesus leva seus discípulos à região de Cesareia de Filipe, local significativo por ser um centro de adoração a vários deuses pagãos. E neste contexto, Jesus pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas variam: João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Então Jesus dirige a pergunta diretamente aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde com uma clareza e uma fé surpreendentes: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa confissão de Pedro, queridos, é um momento decisivo. Jesus responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui nós vemos uma das lições mais importantes deste Evangelho: a revelação divina. A fé de Pedro não é um fruto de sabedoria humana, mas uma dádiva de Deus.
E em nossas vidas, muitas vezes, nos deparamos com perguntas difíceis e momentos de incerteza. A resposta que buscamos não pode sempre ser encontrada em raciocínios humanos ou até mesmo em conselhos mundanos, mas na revelação divina e na nossa relação pessoal com Deus. E Jesus continua dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta afirmação, querido, estabelece Pedro como a rocha sobre a qual a igreja é edificada. E este exemplo da pedra é poderosa, simbolizando estabilidade, força, permanência. Assim como uma casa construída sobre uma rocha sólida resiste à tempestade, como acompanhamos no Evangelho dias atrás, a igreja fundada sobre Pedro é destinada a perdurar apesar das dificuldades. E em nosso dia a dia enfrentamos muitas tempestades, não é mesmo? Sejam elas dificuldades, saúde, familiares, crises de fé. Então, este Evangelho nos lembra que, se nossa vida estiver fundada na fé em Cristo e também na solidez da igreja, teremos a força necessária para então enfrentar qualquer desafio. Jesus promete que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta promessa, então, queridos, nos dá esperança, segurança de que, apesar dos obstáculos, a fé verdadeira e a igreja permanecerão invictas. E Jesus também confere a Pedro as chaves do reino dos céus, dizendo: Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Este poder, queridos, de ligar e desligar representa autoridade para ensinar, governar, perdoar pecados, uma responsabilidade enorme que Jesus confiou a Pedro e, por extensão, à igreja. Em nossas vidas, isso se traduz na importância de seguirmos os mandamentos, de buscarmos a reconciliação através dos sacramentos, especialmente a confissão. E a solenidade de São Pedro e São Paulo também nos convida a refletir sobre a importância da unidade e da missão da igreja. Pedro e Paulo, apesar de suas diferenças de personalidade e missão, trabalharam incansavelmente pela propagação do Evangelho. Pedro com seu papel pastoral e de liderança, e Paulo com sua incansável missão evangelizadora entre os gentios. Eles exemplificaram como diferentes dons e chamados podem servir a um propósito maior. Em nossos dias, a diversidade de talentos e vocações dentro da igreja é uma força, não uma fraqueza. Cada um de nós é chamado a contribuir com os nossos dons únicos, tudo para a construção do reino de Deus. Podemos então enfrentar dificuldades ao tentar encontrar nosso lugar, ou até mesmo ao lidar com diferenças, mas a colaboração e a unidade em Cristo são essenciais. Além disso, o exemplo de Pedro e Paulo nos ensina sobre a importância da conversão e do arrependimento. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi restaurado por Cristo e se tornou a pedra fundamental da igreja. E Paulo, que perseguiu os cristãos, teve uma conversão radical, se tornou o apóstolo dos gentios. Suas vidas nos mostram que nunca é tarde para nos arrependermos e mudarmos nossa trajetória, confiando sempre na misericórdia de Deus. Portanto, neste dia de solenidade, somos chamados, queridos, a renovar nossa fé, a fortalecer nossa relação com a igreja e também a colaborar na missão de evangelizar. A fé de Pedro, a missão de Paulo, a fundação da igreja sobre a rocha sólida, nos dão então um fundamento firme sobre o qual podemos construir nossas vidas. Este evangelho então nos inspira a buscar uma fé profunda, revelada por Deus, a encontrar força na igreja durante as dificuldades e a desempenhar nosso papel na missão evangelizadora, comunidade e fervor. Assim como Pedro e Paulo, que possamos então responder ao chamado de Cristo com coragem e dedicação, sabendo que a promessa de Cristo de uma igreja indestrutível se estende a cada um de nós que nela confia. Amém?
E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta poderosa frase: Senhor, a tua palavra é palavra de vida eterna. Por isso, Senhor Jesus Cristo, hoje, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, nos voltamos a Ti com corações agradecidos, humildes. Tu que revelaste a Pedro que és o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Revela-nos também, Senhor, a profundidade de Tua verdade e amor. Conceda-nos a fé sólida de Pedro, tudo para que possamos construir nossas vidas sobre a rocha firme da Tua Igreja, resistindo a todas as dificuldades. Senhor, pedimos também a graça de uma fé profunda, não baseada em sabedoria humana, mas revelada pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a confiar nas promessas que fizeste a Pedro, que o poder do inferno nunca prevalecerá contra a Tua Igreja. E possamos encontrar sempre refúgio, força em Ti, mesmo nos momentos de dificuldade. Conceda-nos também, Senhor, a humildade e a coragem de Paulo, tudo para que possamos, como ele, ser instrumentos de Tua mensagem de salvação ao mundo. Que nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor, acolhendo a todos com misericórdia e compaixão. Dá-nos, Senhor, a unidade e a cooperação para trabalhar juntos na missão de evangelizar, sabendo que cada um de nós tem um papel único e valioso no Teu reino. Que nossas ações e palavras sempre reflitam a Tua verdade e também o Teu amor. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Lhe convido também a deixar o like, o gostei no vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também faça o seu papel divulgando a palavra de Deus. Compartilhe este evangelho. E você que já faz isso todos os dias, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, te proteja sempre. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia.